Jesus Cristo do nascimento à ressurreição sem mitos. Você cresceu ouvindo falar dele. O nome de Jesus esteve presente nos almoços em família, nas orações da infância, nas cruzes das igrejas, nas palavras de consolo que alguém disse quando a dor apertou, mas o tempo passou. E com ele talvez você tenha começado a se perguntar: quem é de fato esse Jesus? Não o Jesus das imagens paradas, nem o que te ensinaram com medo ou imposição, mas o Jesus real, o homem que caminhou entre nós com poeira nos pés e glória nos olhos. A verdade é que muitos pensam conhecê-lo, mas vivem distantes de quem ele realmente é, porque há uma diferença enorme entre ouvir falar e conhecer, entre frequentar lugares que falam dele e permitir que ele habite o nosso interior. Talvez você tenha sido apresentado a um Jesus que parece mais uma figura decorativa do que o Senhor da história. Um Jesus que não confronta, que só conforta, que apenas abençoa, mas nunca corrige, que responde pedidos, mas não exige transformação. Um Jesus moldado à imagem dos nossos desejos, e não o Cristo que nos convida a sermos moldados à imagem dele. O problema de conhecer apenas uma versão cultural de Jesus é que, nos momentos de dor, essa imagem não sustenta. Nos dias de crise, o mito se desfaz, e o coração percebe que precisa de mais do que religião, precisa de relacionamento. O verdadeiro Jesus não cabe em molduras humanas. Ele não se limita ao que o sistema religioso permitiu que você soubesse. Ele não é um símbolo de moralidade, nem um código de conduta. Ele é o Filho do Deus vivo, que deixou o trono para habitar entre os homens, não como um rei distante, mas como um servo disposto a lavar os pés sujos de quem o traía. Esse Jesus real não veio para fundar mais uma religião entre tantas. Ele veio inaugurar o reino de Deus na terra. Um reino que não se estabelece com espadas, mas com amor. Que não impõe domínio com força, mas com graça. Que não se impõe por gritos, mas por uma cruz. Quando olhamos para o Cristo das Escrituras, encontramos alguém que desconstruía todas as falsas seguranças humanas, que sentava com pecadores, que tocava leprosos, que falava com mulheres rejeitadas pela sociedade. Ele não seguia o roteiro que esperavam, não obedecia aos rótulos. Ele quebrava paradigmas, confrontava os religiosos, abraçava os quebrados e chamava todos ao arrependimento. Ele nunca banalizou o pecado, mas nunca rejeitou o pecador arrependido. Essa é a essência de quem ele é. E se a sua imagem de Jesus foi moldada pelo medo, pela culpa ou por experiências humanas distorcidas, então talvez seja a hora de começar de novo, de deixar de lado tudo o que te disseram e abrir o coração para o que a palavra revela. Não o Jesus conveniente, mas o Jesus que transforma. Não o Jesus moldado ao século, mas o Verbo eterno, cheio de graça e de verdade. Hoje você não está aqui por acaso. Há uma intenção divina nesse momento. O céu marcou este encontro, para que você não apenas ouça mais uma história, mas para que o Cristo vivo revele a você quem ele realmente é. Esse vídeo não é sobre te convencer com argumentos, mas sobre te confrontar com a verdade. Porque Jesus não é uma ideia, ele é uma pessoa. E essa pessoa conhece teu coração, tuas lutas, tuas dúvidas, teus medos, tuas feridas. Ele não veio para te impressionar com milagres, mas para te redimir com sangue. Ele não está à procura de fãs, mas de discípulos. Não busca aplausos, busca rendição. E só quando reconhecemos quem ele é, conseguimos finalmente entender quem somos. A pergunta não é se você acredita em Jesus. A pergunta é: em qual Jesus você acredita? No que conforta, mas não confronta? No que responde orações, mas não transforma decisões? Ou no que morreu por você e ressuscitou para te dar uma nova vida? Porque se o Jesus que você segue não exige mudança, então talvez você esteja seguindo apenas uma ideia, não a pessoa. Hoje é dia de reposicionar o coração, de rasgar os véus da religiosidade, de deixar cair as máscaras da cultura e de se encontrar com o Cristo que não apenas salva, mas governa. Não basta saber que ele nasceu, viveu e morreu. É preciso deixar que ele viva em você. E é por isso que este vídeo existe.
não para repetir o que o mundo já cansou de dizer, mas para te convidar a uma jornada do nascimento à ressurreição de Jesus, sem mitos, sem invenções, sem filtros. Apenas a verdade, revelada pela palavra, guiada pelo Espírito. E é nessa verdade que você será transformado. Antes da manjedoura, o Cristo que já era antes do tempo. Antes da manjedoura havia silêncio, mas não ausência. Antes de Belém já havia um plano, um propósito, um Cristo. A maioria das pessoas conhece Jesus a partir do nascimento em um estábulo, envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Mas o Filho de Deus não começou ali. Ele não foi criado, ele sempre existiu. No princípio, quando nada havia sido formado, quando as galáxias ainda estavam por nascer, quando a luz ainda não tinha rasgado as trevas do caos, ele já era. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é a verdade que transforma toda a narrativa. Jesus não é apenas um personagem histórico que nasceu há 2000 anos. Ele é eterno. Ele estava presente quando os céus foram estendidos como um manto e a terra surgiu com ordem e propósito. Ele estava lá quando o homem foi formado do pó e recebeu o sopro divino. Ele é o Alfa, o princípio de todas as coisas. Ele não veio a existir. Ele simplesmente é. Compreender isso muda a forma como enxergamos cada passo de sua vida terrena. Porque a cruz não foi uma derrota, foi um plano arquitetado antes do tempo. A ressurreição não foi uma reação ao erro do homem, mas a revelação da vitória, que já estava escrita desde a eternidade. A encarnação não foi improvisada, foi cumprimento. E quando compreendemos que o Cristo de Belém é o mesmo que andava com o Pai antes da criação, então deixamos de ver Jesus apenas como um profeta ou mestre e começamos a vê-lo como ele realmente é, Deus encarnado. Essa verdade, revelada em João capítulo 1, rasga a nossa compreensão limitada do tempo e do espaço, porque o Deus eterno escolheu entrar no tempo. O infinito decidiu se limitar ao corpo humano. Aquele que sustentava o universo com o poder da sua palavra se deixou envolver por pele e osso, por fome e sono, por lágrimas e cansaço. Não porque precisasse, mas porque quis, porque amou, porque decidiu, desde antes da fundação do mundo, resgatar uma humanidade caída com o preço do seu próprio sangue. E é por isso que precisamos olhar para Jesus com os olhos certos. Não como alguém que apenas surgiu quando Maria deu à luz, mas como aquele que já existia antes de Maria existir. Como aquele que inspirou os profetas, que apareceu a Moisés na sarça, que lutou com Jacó à beira do ribeiro, que esteve na fornalha ardente com os 3 jovens. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o nascimento em Belém foi apenas a manifestação visível daquilo que já era invisivelmente eterno. O mundo tenta reduzir Jesus a um símbolo religioso, a um líder espiritual, a um homem sábio. Mas ele é mais do que isso. Ele é anterior a todos. Ele é a origem de tudo. E quando nos conectamos com essa verdade, a nossa fé se firma em rocha sólida. Porque se ele já era antes do tempo, então ele já viu tudo o que estamos vivendo agora. Nada o surpreende. Nenhuma dor é novidade para ele. Nenhuma crise está fora do seu controle. Nenhuma oração chega atrasada diante daquele que habita a eternidade. A beleza do nascimento de Cristo está justamente no contraste, o eterno se tornando momentâneo, o Todo-Poderoso se fazendo vulnerável, o Rei dos Reis se deitando em um coxo. Tudo isso para que pudéssemos conhecê-lo, tocá-lo, ouvi-lo, segui-lo. E essa escolha muda tudo, porque se o Verbo se fez carne, então cada lágrima que escorreu do rosto dele também carrega redenção. Cada passo que ele deu sobre a terra carrega direção para os nossos. Cada palavra que saiu da sua boca carrega vida para os nossos dias. Antes da manjedoura havia um plano. Havia um rei. Havia amor. E esse amor decidiu não apenas criar, mas se aproximar. Decidiu não apenas observar, mas intervir. Decidiu não apenas salvar à distância, mas se envolver até o limite da dor. O nascimento de Jesus é o marco visível de um Deus que nunca esteve ausente. E agora,
Ao conhecê-lo desde o princípio, não há mais espaço para uma fé rasa. Somos convidados a mergulhar mais fundo, a entender que o Cristo que nasceu por nós já existia para nós e continua existindo em nós, hoje. Mostra a pré-existência de Jesus como o Verbo eterno. Revela que ele não começou em Belém, mas já habitava com o Pai desde o princípio. Um nascimento que interrompeu o sistema religioso e político. A maioria das pessoas olha para o nascimento de Jesus como uma cena doce, quase decorativa. Uma criança em uma manjedoura, cercada por animais, pastores e talvez alguns magos. Um cenário que virou cartão de Natal, um ícone de ternura. Mas poucos compreendem o impacto explosivo que aquele nascimento causou na ordem política e espiritual da época. O nascimento de Cristo foi uma interrupção violenta no sistema. Um decreto de guerra espiritual contra as trevas. Um abalo na estrutura de domínio que tentava controlar o destino da humanidade. O céu invadiu a terra e nada seria como antes. O Império Romano dominava com mão de ferro. Herodes, governante local, era cruel, paranoico, temido. O povo de Israel vivia sob opressão, esperando um Messias que viesse como guerreiro, armado, disposto a esmagar o império. Mas Deus escolheu fazer diferente. O rei chegou como bebê. A glória eterna se manifestou na fragilidade de um recém-nascido. E isso confundiu tudo. Porque Jesus não nasceu no palácio, nasceu num estábulo. Não foi recebido pela elite, mas por homens simples. Não chegou em esplendor terreno, mas envolto em panos. O sistema não estava preparado para isso e reagiu com fúria. Herodes, ao ouvir dos magos sobre o nascimento do rei dos judeus, sentiu seu trono ameaçado. E sua resposta foi brutal. Decretou a morte de todos os meninos de até 2 anos na região de Belém. Um massacre. Uma tentativa desesperada de silenciar o plano de Deus. Mas o plano já estava em movimento. A perseguição a Jesus começou quando ele ainda nem sabia falar. Porque quando a luz chega, as trevas se agitam. Quando o céu intervém, o inferno reage. O nascimento de Jesus expôs a fragilidade de todos os reinos humanos. Mostrou que o poder de Deus não depende de cúpulas, coroas ou títulos. Ele vem quando quer, como quer, por quem quer. A encarnação de Cristo foi um ato subversivo contra tudo o que era estabelecido. Contra o orgulho dos religiosos que haviam transformado a fé em sistema. Contra a dominação política que oprimia e matava em nome da paz. Contra a espiritualidade morta que já não enxergava o coração de Deus. Jesus chegou e bagunçou tudo, porque o reino que ele trouxe não se parece com os reinos deste mundo. Ele veio para os que têm fome e sede de justiça, para os quebrantados, para os esquecidos, para os que a religião havia deixado de lado. E isso continua escandaloso até hoje. Quando o Filho de Deus nasceu, o trono do universo não ficou vazio. Ele trouxe o reino com ele. Um reino que não se impõe por força, mas por graça. Que não domina pelo medo, mas pelo amor. Que não oprime com regras, mas liberta com verdade. Jesus nasceu como rei. Não foi coroado por mãos humanas, mas reconhecido por céus abertos. E cada passo dele, desde o primeiro choro até a cruz, foi um manifesto de resistência contra a mentira, a hipocrisia, a opressão e o pecado. O nascimento de Cristo foi o início visível de uma revolução invisível. Uma revolução que não empunha espadas, mas transforma corações. Que não derruba governos, mas muda destinos eternos. Que não briga por território, mas conquista almas. Ao olhar para Belém, não podemos ver apenas um menino. Temos que enxergar o início do cumprimento de uma promessa feita lá no Éden. Temos que reconhecer que ali estava aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que libertaria os cativos, que proclamaria o ano aceitável do Senhor. Tudo isso começou em um estábulo, em um canto esquecido. Porque Deus não precisa de palco para agir. Ele se revela onde há espaço, onde há coração humilde, onde há silêncio suficiente para ouvir o som do céu. O nascimento de Jesus desconstrói nossa ideia de grandeza. Ele nos ensina que a verdadeira glória não brilha com ouro, mas com obediência. Não domina pela força, mas pelo Espírito.
não se impõe de fora para dentro, mas transforma de dentro para fora. E se hoje ainda há sistemas tentando calar Jesus, ainda há um céu disposto a romper os limites. Se ainda existem Herodes tentando preservar seus tronos, ainda existe um Cristo que reina sobre tudo. O nascimento de Jesus foi uma afronta ao orgulho humano e uma exaltação da humildade divina. Foi o céu dizendo: eu estou assumindo o controle, eu vim para resgatar, eu vim para vencer. E nada, absolutamente nada, pode deter um plano que nasceu no coração de Deus. Infância oculta, o silêncio que revela o propósito. Há um silêncio nas Escrituras que incomoda alguns, mas revela mais do que 1000 palavras poderiam dizer. Esse silêncio cobre quase 30 anos da vida de Jesus. Entre o nascimento em Belém e o início de seu ministério público aos 30, há apenas uma breve menção ao menino no templo, aos 12 anos. Fora isso, a palavra permanece em silêncio. Não há registros de milagres na infância, não há relatos de discursos, não há glórias antecipadas. E nesse silêncio, Deus está falando. Porque cada segundo da vida de Jesus foi profético, até mesmo os ocultos. Vivemos em um tempo onde tudo precisa ser mostrado, onde valor é medido por visibilidade, onde se acredita que só é relevante o que é postado, compartilhado, ovacionado. Mas Jesus cresceu longe dos holofotes. Ele viveu anos sendo apenas filho de José, carpinteiro de Nazaré. Ninguém se ajoelhava diante dele, ninguém pedia orações, ninguém sabia o que estava se formando dentro dele. No entanto, o céu inteiro observava, porque o propósito não precisa de aplauso, precisa de raízes, e raízes crescem no silêncio. O silêncio da infância de Jesus nos ensina que preparação é mais valiosa do que exposição, que o céu não tem pressa, mas tem planos, que o tempo de Deus não se alinha ao nosso desejo de reconhecimento imediato. É possível que, naquele tempo, Jesus estivesse aprendendo a manusear madeira, enquanto também aprendia a ouvir a voz do Pai, que estivesse servindo a sua família enquanto o Espírito formava nele a mente do reino, que estivesse estudando as Escrituras, não para provar algo a alguém, mas para obedecer a tudo, porque quem é de verdade não precisa se apressar para aparecer. Sabe que o Pai conduz o tempo certo. Esse tempo oculto também foi um tempo de obediência. O próprio texto bíblico afirma que Jesus era submisso aos seus pais. Obediência não como obrigação, mas como expressão de honra. Ele, que era o Filho de Deus, se fez servo dentro de casa. Isso revela algo profundo, que ninguém está pronto para liderar se não aprendeu a se submeter. Que a autoridade no reino nasce da humildade no cotidiano. Antes de levantar mortos, Jesus aprendeu a obedecer pai e mãe. Antes de multiplicar pães, ele lavava pratos. Antes de ser seguido por multidões, ele caminhava em silêncio pelas ruas de uma cidade pequena. Há muito propósito na preparação silenciosa. O céu molda gigantes nos bastidores. O Pai sussurra a identidade longe das multidões. O Espírito Santo trabalha em profundidade antes de manifestar em público. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Que o seu silêncio não é esquecimento, que a sua preparação não é atraso, que o tempo onde ninguém te vê pode ser o tempo onde Deus mais trabalha em você. Jesus nos mostra isso. Não desperdiçou o silêncio, não resistiu à espera, não se revoltou com a obscuridade. Ele habitou esse tempo com fidelidade. Ele viveu esse tempo com propósito. E quando chegou a hora certa, o céu se abriu. O batismo viria. Os milagres aconteceriam. A cruz seria erguida. Mas tudo isso teria sua raiz nesse tempo escondido. Na fidelidade silenciosa. Na formação invisível. Na obediência constante. Por isso, a infância de Jesus nos ensina algo que os holofotes modernos tentam apagar. Que o processo importa. Que os bastidores fazem parte do palco. Que o invisível sustenta o visível. E que nada que é construído no Espírito será em vão. Não se apresse. Não despreze o tempo de silêncio. Não desvalorize os dias em que parece que nada está acontecendo. Porque o céu talvez esteja escrevendo a parte mais profunda da sua história. E assim como foi com Jesus,
haverá um momento em que Deus dirá: agora é a hora. E quando esse momento chegar, você não estará apenas pronto, você estará cheio do Espírito, enraizado na palavra e preparado para cumprir o propósito pelo qual nasceu. O batismo, que rasgou o céu e desmascarou o inferno. O Jordão estava lotado. Pessoas de todas as partes iam até João Batista para se arrepender de seus pecados, mergulhar nas águas e declarar uma nova vida. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Alguém se aproximava que não tinha pecados a confessar. Não trazia culpa nos ombros nem peso na consciência. Jesus entra na fila, não porque precisava ser purificado, mas porque escolheu se identificar com aqueles que precisavam. Ele, o Santo, se colocou entre os pecadores, e quando foi submerso, o céu se rasgou. Aquele batismo não foi comum, foi um divisor de eras. Foi o selo público do início de uma missão eterna. Foi o momento em que o céu não pôde mais se conter. O Espírito desceu como pomba, e uma voz ecoou entre as nuvens: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. A cena era celestial, mas o impacto era terrestre. Ali, diante de todos, o Pai apresentava o Filho. Não como uma figura simbólica, mas como o cumprimento das promessas. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o Messias que havia sido prometido por séculos. Aquela declaração não apenas marcava Jesus, ela desmascarava o inferno. A partir daquele momento, toda a realidade espiritual reconheceria que o plano de redenção estava em movimento. A guerra invisível havia começado. É impressionante perceber que o primeiro ato público de Jesus não foi um milagre, não foi um discurso, não foi uma cura, foi um mergulho, uma entrega, uma submissão. Jesus nos ensina que antes de qualquer manifestação exterior, é preciso confirmar no Espírito quem nós somos. Ele já era o Filho, mas agora todos sabiam. E mais importante, ele sabia que era. A identidade não vem das obras, vem da palavra. O Pai não disse: Este é meu filho porque ele curou, porque ele pregou, porque ele libertou. O Pai disse: Este é meu filho antes de qualquer feito. A identidade precede a missão. Quantos vivem tentando provar quem são através do que fazem? Correm, servem, se desgastam, esperando que alguém os reconheça, que alguém diga que estão no caminho certo. Mas Jesus não precisava dessa validação. Ele recebeu a afirmação do Pai antes mesmo de fazer qualquer coisa em público. Isso é libertador, porque mostra que você não precisa se matar para merecer o amor de Deus. Você já é amado. Você já é escolhido. A aprovação do céu não vem depois dos resultados. Ela é o ponto de partida. Mas o batismo de Jesus também é um convite à obediência, porque mesmo sendo Deus, ele se submeteu ao plano. Ele não buscou atalhos. Ele não exigiu privilégios. Ele entrou na fila como qualquer outro. Ele se abaixou para ser levantado. Ele se humilhou para ser exaltado. Essa é a natureza do reino. Quem quer ser grande, sirva. Quem quer liderar, obedeça. Quem quer manifestar o céu, comece se rendendo ao céu. Naquele mergulho no Jordão, Jesus estava dizendo ao Pai: Eu aceito. Aceito a missão. Aceito a dor. Aceito o caminho. E o Pai respondeu: Eu me agrado. Talvez seja isso que você precisa entender hoje. Que o céu se abre sobre aqueles que se entregam de verdade. Que o Espírito desce sobre aqueles que se colocam nas mãos do Pai. Que a voz de Deus se manifesta sobre aqueles que não vivem para si mesmos. E que toda guerra espiritual começa a perder força quando você assume sua identidade como filho. O batismo de Jesus não foi um ritual. Foi um ato profético. Foi o céu dizendo: Agora é a hora. Foi o Espírito dizendo: Está ungido. Foi o Pai dizendo: Vá. E a partir dali o mundo nunca mais seria o mesmo. Aquele que era esperado desde Gênesis agora caminhava entre nós. O Verbo que se fez carne estava ativado, autorizado, pronto. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, talvez o céu esteja dizendo algo parecido sobre você. Que chegou a hora de parar de tentar se provar e começar a viver como filho. Que chegou a hora de mergulhar na vontade de Deus
sabendo que, quando você se rende, o céu se abre. E quando o céu se abre, nada pode te parar. Jesus não veio fundar uma religião, mas um reino. Muita gente acredita que Jesus veio ao mundo para fundar uma nova religião, como se o seu objetivo fosse apenas estabelecer templos, criar ritos e formar uma nova estrutura institucional. Mas essa é uma das maiores distorções já criadas sobre o Evangelho. Jesus não veio para fundar uma religião. Ele veio para instaurar um reino. E essa diferença muda tudo, porque enquanto religiões competem, excluem, se organizam por sistemas humanos e lutam por territórios de influência, o reino de Deus é totalmente oposto. O reino não é delimitado por paredes, não depende de hierarquias humanas e não se limita a eventos ou programações. O reino é eterno, invisível e irreversível. Ele começa no coração e se manifesta na vida. Quando Jesus começou a pregar, suas primeiras palavras foram claras: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não anunciou uma doutrina, não trouxe um novo conjunto de regras. Ele anunciou uma realidade espiritual que estava invadindo a terra. O reino não é algo que se vê com olhos naturais. É uma mudança de governo. É a saída do domínio das trevas e a entrada no governo do Rei dos Reis. E por isso, o Evangelho era tão confrontador. Porque Jesus não estava convidando as pessoas a apenas mudarem de religião. Ele estava chamando para uma rendição total a um novo Senhor. Ele não estava oferecendo conforto, estava exigindo conversão. O reino de Deus tem princípios que não se ajustam ao mundo natural. Os primeiros serão os últimos. Os humildes serão exaltados. Os que perdoam receberão misericórdia. Os que choram serão consolados. Tudo no reino parece contrário à lógica humana. E talvez por isso, tantos tenham rejeitado Jesus. Porque seguir o Cristo é abdicar do trono da própria vontade. É entregar o controle. É deixar de ser senhor da própria história para se tornar súdito do Rei que governa com justiça, verdade e graça. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que seria verdadeiro. O confronto de Jesus não foi com os pecadores comuns, mas com os religiosos que tinham aparência de piedade, mas negavam o poder de Deus. Eles transformaram o templo em mercado, tornaram a fé em um sistema de poder. Manipulavam o povo com medo e regras. E Jesus veio para quebrar essa lógica. Ele não veio ajustar o sistema, veio para destruí-lo. Por isso ele se assentava com pecadores, tocava os intocáveis, falava com mulheres desprezadas, curava em dias proibidos. Cada gesto de Jesus era um ataque ao espírito religioso, porque o reino não se expressa por aparência, mas por fruto. Não se mede pela frequência ao templo, mas pela transformação de vida. Você pode passar a vida toda dentro de uma igreja e nunca entrar no reino. Porque o reino não é onde você está, mas quem governa a sua vida. E o grande risco da fé moderna é justamente esse. Pessoas que falam de Jesus, cantam sobre Jesus, carregam símbolos de Jesus, mas não vivem sob o senhorio de Jesus, porque o reino exige entrega. E muitos preferem uma religião que acomode do que um reino que transforme. Mas Jesus não veio negociar. Ele veio reinar. E onde ele reina, o pecado perde força. O orgulho é vencido. E a vontade de Deus se torna o centro. Hoje, talvez você precise parar e se perguntar: estou dentro de uma religião ou vivendo no reino? Jesus é uma inspiração para mim, ou ele é o meu rei? Porque a diferença entre admiração e rendição é o que define se você apenas frequenta um sistema ou se pertence a um reino eterno. E a boa notícia é que o reino de Deus não está longe. Ele está próximo. Ele está à porta. E se você abrir o coração, ele entra. Reina e transforma tudo de dentro para fora. O que Jesus começou naquela Galileia ainda está em andamento. O reino dele está crescendo, invadindo corações, mudando histórias, quebrando correntes. Não há sistema que o segure. Não há estrutura que o contenha. Porque o reino é do Pai, é do Filho e é do Espírito Santo. E se hoje você escuta essa mensagem, saiba, você não está sendo chamado para mais uma religião. Você está sendo convocado para viver sob um novo governo.
o governo do amor, da justiça e da verdade. O governo de um rei que deu a própria vida para te resgatar e que hoje ainda convida. Vem e segue-me. Ensinamentos que romperam o mundo antigo e ainda escandalizam hoje. Quando Jesus abriu a boca para ensinar, o mundo parou. Suas palavras não eram comuns. Elas não seguiam o padrão da lógica humana. Elas cortavam como espada, curavam como bálsamo e incendiavam corações como fogo que não se apaga. Ele não buscava agradar plateias, conquistar aplausos ou adaptar discursos. Ele falava com autoridade, porque não falava como um homem. Falava como Deus em carne, revelando o reino aos que tinham ouvidos para ouvir. E ainda hoje, o eco dessas palavras escandaliza. Ainda hoje, o que Jesus ensinou causa desconforto, divisão, rendição ou rejeição. Porque a sua voz confronta tudo o que o ego humano construiu como verdade. Você pode ignorar dogmas, debater teologias e relativizar doutrinas, mas não pode ficar indiferente ao que Jesus disse. Ele declarou que bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Ele ensinou que perdoar é obrigação, que amar o inimigo é o padrão, que dar a outra face é uma resposta celestial. Ele afirmou que aquele que quiser ser o maior, seja servo. Que quem quiser salvar a própria vida, deve perdê-la. Que a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos o encontram. Nenhum filósofo ousou tanto, nenhum líder teve tamanha coragem de olhar para o mundo, para o pecado, para o poder humano e declarar: vocês estão errados. Porque ele não buscava validação, ele era a própria verdade encarnada. O escândalo dos ensinamentos de Jesus não está em sua complexidade, mas em sua simplicidade radical. Ele não propôs um código moral aprimorado. Ele nos apresentou a cruz. E a cruz é ofensiva porque anula o mérito, quebra o orgulho, humilha a carne e exige arrependimento. Os fariseus não o odiavam porque ele curava. Odiavam porque ele expunha a hipocrisia. Os religiosos não o rejeitavam por falta de provas. Rejeitavam porque ele ameaçava o sistema. E os poderosos não o crucificaram por acaso. Crucificaram porque ele tirava o controle das mãos deles e entregava nas mãos do Pai. Jesus falou sobre o reino com uma clareza desconcertante. Comparou a uma pérola de grande valor, a um campo com tesouro escondido, a uma rede cheia de peixes bons e ruins, a uma semente pequena que se torna árvore. Ele mostrou que o reino não era utopia distante, mas realidade acessível. Mas só os quebrantados enxergam. Só os humildes entram. Porque o reino não é dos merecedores, é dos rendidos. E isso, para o mundo, é um escândalo. Porque tudo o que nos ensinaram gira em torno do mérito, da performance, do esforço. Mas Jesus nos ensina que o maior é o menor, que o perdão é mais poderoso que a vingança, que a fé move montanhas e não a força bruta. Talvez por isso, suas palavras ainda hoje sejam diluídas, adaptadas, escondidas por trás de sermões agradáveis. Mas o verdadeiro evangelho não é confortável, é libertador. Ele destrói fortalezas, mas ergue vidas. Ele quebra correntes, mas exige entrega. Ele cura, mas fere o orgulho. E é por isso que até hoje muitos preferem uma versão amenizada de Jesus. Um Jesus manso, mas sem autoridade. Amoroso, mas sem justiça. Um mestre ético, mas não o rei eterno. No entanto, o Cristo das Escrituras não pode ser domesticado. Suas palavras ainda ardem nos corações de quem ouve com fé. E se você está ouvindo agora, essa é a hora de confrontar o próprio coração. Você segue as palavras de Jesus ou apenas admira o estilo de vida que ele propõe? Porque seguir exige cruz, exige renúncia, exige quebrar o molde do mundo e assumir o molde do céu. Exige olhar para dentro e dizer: eu não sou o centro, ele é. E quando você se rende a essa verdade, tudo muda. A lógica da terra perde valor. O que antes era importante se torna pequeno, porque o reino é um lugar onde os valores são invertidos, mas a vida encontra sentido.
As palavras de Jesus continuam escandalizando porque elas nunca foram feitas para entreter. Foram feitas para transformar, para libertar, para salvar. Ele não ofereceu promessas vazias. Ele ofereceu uma vida plena. Mas essa vida passa pelo caminho estreito, pela verdade absoluta e pela rendição sem reservas. Ainda há tempo, ainda há voz, ainda há chance. A mesma voz que ecoou no monte, que ensinou nas sinagogas, que sussurrou no Getsêmani e que triunfou na cruz, hoje fala com você e pergunta: você está disposto a viver não apenas ouvindo, mas obedecendo? Porque só quem ouve e pratica é que constrói a casa sobre a rocha. E essa casa, nenhuma tempestade derruba. Milagres, não como espetáculo, mas como sinais do reino. Quando Jesus realizava um milagre, ele não estava apenas respondendo a um pedido ou exibindo compaixão visível. Cada cura, cada libertação, cada multiplicação era um sinal de que o reino de Deus havia invadido a terra. Um aviso de que a ordem antiga estava sendo confrontada e que uma nova realidade espiritual estava se estabelecendo. Diferente do que muitos pensam, os milagres de Jesus não eram espetáculos para impressionar multidões. Eram atos proféticos, cuidadosamente alinhados com a missão dele: revelar o Pai e restaurar o que havia sido perdido desde o Éden. Cada milagre era um grito do céu dentro de um mundo caído. Quando Jesus curava um cego, ele não apenas devolvia a visão, mas mostrava que a luz havia vencido as trevas. Quando libertava um endemoninhado, revelava que o domínio de Satanás estava sendo confrontado por um reino mais poderoso. Quando multiplicava pães, demonstrava que no reino de Deus não há falta, apenas provisão para quem confia. E quando ressuscitava mortos, ele tocava o impossível, anunciando que a morte não era o fim. Tudo isso apontava para algo maior, algo que os olhos naturais não conseguiam ver. O milagre era o sinal, mas o destino era a transformação eterna do ser humano. É importante entender que os milagres de Jesus não estavam isolados de sua mensagem. Eles andavam juntos. Jesus ensinava e então curava. Ele falava e depois libertava. Era como se dissesse: o que estou pregando não é teoria, é realidade. Porque o reino de Deus não é palavra apenas, é poder. E esse poder tem propósito. Ele não se manifesta para massagear egos, mas para restaurar identidades. Cada toque de Jesus carregava a intenção de revelar o amor do Pai e trazer o ser humano de volta ao seu lugar de origem, a presença. No entanto, o que muitos buscavam era o milagre, não o mestre. A multidão o seguia por causa do pão. Os religiosos o vigiavam por causa das curas, e até hoje isso se repete. Há quem use o nome de Jesus como um amuleto. Há quem reduza o poder de Deus a uma promessa de prosperidade fácil. Mas o verdadeiro milagre não é a bênção exterior, é a revolução interior. Quando Jesus perdoou o paralítico antes de curá-lo, ele deixou isso claro. O maior milagre não era andar, mas ser restaurado por dentro. E quando ele ressuscitou Lázaro, o fez chorando, mostrando que o milagre não era apenas uma ação divina, mas também uma expressão de amor, de empatia, de profunda conexão com a dor humana. Os milagres de Jesus também expunham os corações. Eles revelavam quem estava pronto para crer e quem apenas assistia por curiosidade. Eles dividiam opiniões. Alguns se rendiam, outros conspiravam. Porque todo milagre é uma decisão. Ou você se aproxima em fé, ou se distancia em incredulidade. E essa mesma escolha ainda está diante de nós hoje. A pergunta não é se Jesus ainda faz milagres. Ele faz. A pergunta é: você está buscando o sinal ou o Senhor? Porque há uma diferença entre seguir Jesus pelos benefícios e segui-lo por quem Ele é. O milagre é o toque de Deus na terra. É a quebra das leis naturais para que o sobrenatural se manifeste. Mas é também um chamado para a fé, para a rendição, para a comunhão. Porque quem vê o milagre, mas não muda o coração, permanece cego. E quem experimenta o milagre, mas não volta para agradecer, como um dos 10 leprosos,
perde a maior parte da bênção, o relacionamento. Jesus nunca fez um milagre por vaidade. Cada um deles era uma carta aberta do céu, uma prova de que o reino estava entre nós, uma mensagem viva de que Deus se importa, que Ele vê, que Ele ouve e que Ele age. E hoje essa mesma realidade está disponível. O mesmo Jesus que andou pelas ruas empoeiradas da Galileia, que tocou em feridas abertas, que falou com autoridade diante dos ventos, que expulsou demônios com uma só palavra, está presente. Talvez você esteja esperando um milagre. Talvez tenha orado em silêncio por algo que ninguém sabe. Talvez até tenha cansado de esperar. Mas lembre-se, o maior milagre já foi dado. A cruz, a ressurreição, a salvação. Tudo o mais é acréscimo. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Ele ainda surpreende. Mas antes de tudo isso, Ele quer você. Porque o milagre é uma porta, não o destino. É o começo, não o fim. É o toque de Deus dizendo: eu estou aqui, confia em mim. E quando você entende isso, sua fé deixa de depender do que vê e passa a descansar em quem Deus é. E é nesse lugar de confiança que o impossível se torna natural, que a paz vence a ansiedade e que o milagre verdadeiro acontece. Um coração que ama Jesus mais do que as bênçãos que Ele pode dar. Confronto, não conformismo. Jesus contra o sistema. A cena de um homem dominado por espíritos malignos, isolado entre sepulcros, rompendo correntes com fúria e gritando noite e dia, não era apenas um retrato de sofrimento extremo. Era um reflexo daquilo que muitos vivem em silêncio. O mundo espiritual é mais real do que os olhos podem ver. Existe uma guerra invisível sendo travada todos os dias em torno de cada decisão, cada porta que se abre ou permanece trancada. Jesus, ao atravessar o mar da Galileia para libertar aquele homem, estava ensinando que não há tempestade que o impeça de alcançar alguém preso por forças que ninguém vê. Quando ele pisa em território inimigo, não há legião que resista. O cenário se transforma, o caos se cala e a autoridade do céu se manifesta. As portas que se fecham, as oportunidades que escapam, os ciclos repetitivos de frustração e perda, muitas vezes não são apenas coincidência ou falta de esforço. Há resistências espirituais levantadas para impedir que o propósito de Deus se cumpra. Mas há uma verdade que rompe toda a cadeia. Jesus não apenas expulsa demônios, Ele restaura destinos. Ele não apenas cala o mal, Ele reconstrói identidades. Aquele homem gadareno, que antes vivia nu e violentamente perturbado, foi encontrado depois assentado, vestido e em perfeito juízo. E o detalhe mais poderoso dessa história é que, enquanto os moradores pediam para Jesus ir embora, o liberto pedia para ir com ele. A presença que liberta também atrai. Aquele que experimenta a verdadeira libertação deseja viver perto da fonte que o curou. E essa mesma autoridade está viva hoje. O nome de Jesus não perdeu o poder. Ele ainda atravessa tempestades para chegar até quem está sendo oprimido. Ele ainda confronta fortalezas espirituais com apenas uma palavra. O céu envia anjos para abrir caminhos onde tudo parecia selado, e isso não é linguagem simbólica, é realidade espiritual. Quantas vezes você tentou abrir portas com esforço humano, mas sentiu que havia algo além da lógica impedindo seu avanço? Quantas vezes tudo estava certo, mas no último instante tudo caiu por terra? Esses padrões podem ser sinais de uma batalha que não é vencida com argumentos ou estratégias, mas com clamor, com autoridade em oração, com fé firme naquele que venceu toda a potestade na cruz. É importante entender que as portas fechadas na terra, muitas vezes, refletem portas espirituais ainda trancadas. Mas Deus não permite atrasos para nos punir. Ele usa o tempo para nos preparar, porque às vezes o coração ainda está preso ao passado, às palavras de maldição, às dores não curadas, e portas que se abrem sem cura, sem restauração, sem maturidade espiritual, podem nos levar de volta ao mesmo cativeiro. Por isso, antes de abrir as portas do futuro, Deus se preocupa em libertar o interior. Ele confronta os grilhões da alma,
rompe os pactos invisíveis, corta as heranças espirituais de destruição, para que você entre em novas estações com a mente renovada, o espírito liberto e o coração firmado na rocha. Anjos são enviados em missões específicas. Eles são mensageiros, guerreiros e executores da vontade de Deus. E há momentos em que o céu libera anjos para destravar o que está retido, como no livro de Daniel, onde o anjo foi enviado com a resposta desde o primeiro dia da oração, mas foi retido por 21 dias em batalha. Isso mostra que, mesmo quando não vemos, há movimentações acontecendo. O clamor do justo ativa o céu. A oração insistente é como uma espada na mão do exército celestial. E quando Deus dá ordem, não há resistência que permaneça. O que estava bloqueado começa a fluir. O que era impossível se torna caminho. Porque onde Jesus reina, o impossível deixa de ser obstáculo. E quando a libertação acontece, algo muda em nosso ambiente. Há uma leveza nova. Há paz onde antes havia inquietação. Há avanço onde havia estagnação. O próprio lar sente a diferença. É como se o ar mudasse. Porque quando o espírito de opressão vai embora, a luz entra. E com ela vem direção, sabedoria, favor. Portas que estavam seladas por anos se abrem com um toque. Mas não se trata apenas de portas materiais. São acessos espirituais. Ideias novas, conexões inesperadas, estratégias que vêm do alto. O céu se move em nosso favor quando há aliança, quando há rendição, quando há coração quebrantado diante da presença. Hoje talvez você esteja sentindo que algo o segura, que por mais que tente, existe uma trava que ninguém consegue ver, mas que você sente. E a boa notícia é que Jesus está diante dessa porta agora. Ele não apenas bate, ele tem a chave que destranca, que liberta, que reconstrói. E ele está dizendo: não temas, eu estou contigo. Sua autoridade não é limitada ao templo nem ao passado bíblico. Ela é viva, ela é presente e está disponível para quem crê. Você não precisa aceitar viver em prisão emocional, espiritual ou financeira. O sangue de Jesus foi derramado para te libertar completamente. E essa liberdade começa agora. A cruz não foi fraqueza, foi estratégia. Há momentos em que parece que tudo aquilo que deveria ter fluído se perdeu no caminho. Oportunidades que pareciam certas evaporaram diante dos nossos olhos. Portas promissoras se fecharam sem aviso. Negócios que pareciam de Deus afundaram sem explicação. E no fundo, nasce uma pergunta silenciosa. Onde estão os recursos que eu precisava para realizar o que Deus colocou no meu coração? Onde está o sustento prometido, a resposta que parecia tão perto, os frutos de tanto trabalho e oração? O coração começa a pesar e, sem perceber, muitos passam a viver como se estivessem debaixo de um céu de bronze, onde nada entra, nada sai e tudo parece estagnado. Mas o que muitos não veem é que há riquezas espirituais sendo preparadas, transferidas e liberadas no tempo certo, não pelo esforço humano, mas pela mão do próprio Deus. A palavra nos mostra que Deus é dono do ouro e da prata. Ele conhece os celeiros dos céus, os depósitos escondidos da terra, os lugares onde foram guardados tesouros para tempos de honra. E há ciclos onde ele não apenas libera o que estava retido, mas transfere aquilo que estava nas mãos erradas para os filhos da aliança. Isso não é uma ideia teológica abstrata. Isso é justiça divina em ação. O livro de Provérbios declara que a riqueza do ímpio será transferida para o justo, não por merecimento, mas por fidelidade, não por barganha, mas por aliança. Deus honra aqueles que o colocam em primeiro lugar. Ele sabe exatamente o que te foi roubado, o que foi impedido, o que travou por ações humanas ou resistências espirituais. E no tempo dele, ele restaura com juros aquilo que parecia perdido para sempre. Há recursos espirituais que estão prontos para serem ativados, portas que foram fechadas para te proteger e agora se abrirão com honra. Propostas que foram negadas, mas que darão lugar a conexões muito maiores do que você imaginava. Deus não se limita ao sistema econômico do mundo. Ele opera em outra lógica.
Quando Ele decide liberar, ninguém consegue impedir. Quando Ele decide te exaltar, não há nome, currículo ou influência que possa competir com a graça derramada sobre tua vida. E talvez você esteja vivendo um tempo onde tudo parece congelado, mas o que você não vê é que nos bastidores, o céu está organizando uma transferência. O que estava retido, o que foi travado, o que foi adiado, está sendo redirecionado. E quando o céu libera, não vem só com quantidade, vem com qualidade, propósito, direção e paz. Deus não entrega para te iludir, Ele entrega para cumprir. Ele não libera para te distrair, Ele te equipa. Por isso, há momentos em que Ele segura, não por crueldade, mas por misericórdia, porque ainda havia imaturidade, ainda havia contaminação no ambiente, ainda havia alianças que precisavam ser rompidas antes da liberação vir. Agora, Ele está dizendo: prepare-se, porque o que estava retido não será apenas devolvido, será multiplicado. Haverá restituição, haverá favor diante de homens, haverá reconhecimento, mas, acima de tudo, haverá direção. E essa direção virá acompanhada de provisão, porque Deus nunca envia alguém para uma missão sem primeiro prover tudo o que será necessário. Talvez você esteja cansado de pedir. Talvez você tenha parado de orar por isso, pensando que já não era mais da vontade de Deus. Mas a palavra diz que a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Hoje o Espírito Santo está soprando vida nova sobre suas expectativas, está despertando sonhos adormecidos, está dizendo: eu não esqueci das tuas orações, eu não ignorei os teus jejuns, eu não desprezei as tuas lágrimas, apenas estava te preparando para carregar o peso da bênção sem quebrar. E agora chegou o tempo em que os céus começam a liberar o que foi acumulado, o tempo em que os celeiros espirituais se abrem, o tempo em que aquilo que parecia impossível se materializa diante dos teus olhos. E isso acontecerá para que o nome dele seja glorificado. Não pense que essa liberação será apenas financeira. Será emocional, será espiritual, será familiar. Há pessoas sendo posicionadas para te ajudar, sem saber que estão sendo guiadas por Deus. Há portas sendo abertas que não estavam nos teus planos, mas que estavam no coração do Pai. Há contas sendo quitadas, não apenas com dinheiro, mas com honra. Há territórios que estavam bloqueados e agora serão conquistados. E tudo isso não porque você forçou, mas porque você creu. Porque você se manteve fiel, mesmo quando tudo dizia para desistir. Porque você esperou no Senhor, quando outros correram para atalhos. Agora Ele mesmo virá com poder, com justiça e com provisão. E tudo aquilo que estava retido começará a ser transferido para suas mãos, não como fim, mas como parte de um plano maior. Você nasceu para governar, não para mendigar. Você foi chamado para multiplicar, não apenas para sobreviver. E quando Deus libera, Ele faz de forma que ninguém possa negar que foi a mão dele. Prepare seu espírito, alinhe sua fé, santifique o seu coração, porque o tempo de retenção terminou. O tempo de liberação começou. 3 dias, que mudaram eternidades. As marcas do passado podem se tornar algemas invisíveis, prendendo a mente e o coração em um ciclo silencioso de medo, culpa e autoacusações. E quando essas marcas estão relacionadas à área financeira, o peso se torna ainda mais profundo, porque o dinheiro, além de recurso, também carrega significado. Para muitos representa fracasso, para outros vergonha. Há aqueles que perderam tudo. Houve dívidas que consumiram noites de sono, decisões erradas que pareciam impossíveis de consertar, oportunidades jogadas fora, confianças traídas, negócios que naufragaram, famílias que sofreram. E ao olhar para tudo isso, há quem diga para si mesmo: eu estraguei tudo, não há mais como recuperar. Mas essa não é a voz de Deus. Essa é a acusação do inimigo. Deus não te define pelas suas cicatrizes financeiras, Ele te chama pelo nome. E o nome que Ele te dá é filho, é filha, é restaurado, é redimido. A palavra é clara: em Cristo somos nova criação. As coisas velhas já passaram.
E isso inclui também os erros financeiros. Os tropeços do passado não anulam os planos que o Senhor ainda tem para você. Ele sabia da sua limitação. Ele sabia da tua inexperiência. Ele viu o momento em que você confiou em quem não devia. E mesmo assim, Ele não cancelou os planos dele. Porque o propósito não está preso à perfeição, mas à rendição. Deus não trabalha com currículos. Ele trabalha com corações quebrantados. E se hoje o teu coração ainda arde com vontade de recomeçar, isso já é sinal de que o céu não fechou a porta. Ainda há tempo. Ainda há chance. Ainda há uma nova história para ser escrita. E não será escrita com a caneta da dívida, mas com a tinta da graça. Se você caiu, Ele te levanta. Se você se perdeu, Ele te encontra. Se você perdeu tudo, Ele é o tudo que você precisa. Deus tem poder para restaurar não apenas as finanças, mas a sua identidade. Porque muitas vezes a maior perda não foi o dinheiro, mas a confiança em si mesmo, a autoestima, o senso de capacidade. O inimigo trabalhou para te convencer de que você é um fracasso, mas Deus está te lembrando que a tua essência não mudou. Você continua sendo imagem e semelhança do Criador. E Ele não te projetou para viver de migalhas, nem para ser escravo da culpa. Ele te projetou para governar com sabedoria, com discernimento, com humildade, com propósito. Ele te capacita, Ele te instrui, Ele te dá força para recomeçar. Não permita que as vozes do passado determinem os limites do teu futuro. Deus não está preso à tua planilha de erros. Ele é o Deus que transforma a esterilidade em colheita abundante, que pega o barro quebrado e faz um vaso novo, que usa o deserto para revelar fontes de águas vivas. Talvez você esteja aí, olhando para contas, boletos, decisões que não voltam mais. Mas o que você não percebe é que, aos olhos de Deus, você ainda está em construção. Ele ainda está te moldando. E cada queda, cada escassez, cada luta, está te ensinando a depender mais dele, e menos da força do teu próprio braço. Porque o que ele vai fazer não é apenas uma reposição de recursos, é uma reeducação espiritual. É uma nova forma de ver o dinheiro, de tratar o que vem às suas mãos, de viver com propósito e não por impulso. Deus não quer apenas te tirar da dívida, Ele quer te ensinar a viver na dependência dele, para que você nunca mais volte a se perder na autossuficiência. Ele está limpando o terreno, tirando os escombros, curando a vergonha. E Ele faz isso em silêncio, sem te expor, porque Ele conhece a dor de cada perda, o choro escondido, as humilhações que você não contou a ninguém. E é por isso que Ele mesmo entra com cura, com consolo, com provisão. Ele não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você prospere. Mas essa prosperidade começa no espírito. Começa quando você entende que não é o teu passado que define a tua colheita, é o teu coração rendido no presente. O tempo da vergonha passou. Agora é tempo de restituição, de reconstrução, de renovo. Levante-se com dignidade, reescreva sua história com sabedoria. Caminhe com humildade e confiança. Deus está contigo, e as cicatrizes que hoje ainda doem, amanhã serão testemunhos vivos da fidelidade do Pai, porque o que Ele começa, Ele termina, e o que Ele restaura, ninguém mais pode destruir. A ressurreição como sinal de uma nova criação. Toda colheita começa com uma semente, e toda estação de transformação começa com um ato de fé. A semente que muda estações não é simplesmente dinheiro colocado em um envelope, nem tampouco uma moeda lançada com esperança ao céu. É mais profundo, mais espiritual, mais divino. A verdadeira semente é o gesto interior de alguém que crê, mesmo sem ver. É o movimento da alma que diz: Senhor, eu confio no teu tempo, no teu plano e na tua provisão. E quando essa semente é lançada com fé, ela ativa algo no mundo espiritual que as palavras não conseguem explicar. Porque Deus não responde a quantias, Ele responde a corações rendidos. E quem semeia com entendimento entra numa dimensão onde o ordinário se transforma em extraordinário. A palavra diz:
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isso não é poesia. É uma profecia. É uma realidade espiritual ativada quando alguém decide confiar em Deus, mesmo nos dias de lágrima, mesmo quando tudo ao redor parece escassez, mesmo quando a lógica diz que não é hora de semear. Porque, aos olhos humanos, ninguém planta quando o chão está seco. Mas no reino de Deus, quem planta no choro colhe em abundância. Quem semeia na crise ativa a intervenção do céu, porque a semente, quando acompanhada de obediência e fé, abre portas que a força humana jamais conseguiria destrancar. A semente não é sobre Deus precisar do que temos. É sobre nós reconhecermos que tudo o que temos vem dele. É sobre realinhar o nosso coração com a fonte. E esse princípio, ainda que pareça simples, é uma das maiores chaves espirituais para quem deseja viver em outra estação. Muitos esperam que Deus mude o cenário, mas esquecem que o mover começa com o gesto, com a entrega, com a obediência. A Bíblia está repleta de exemplos disso. A viúva que, mesmo com pouco, semeou tudo o que tinha e foi honrada por Jesus. O menino com 5 pães e 2 peixes, que entregou sua pequena porção e viu milhares serem alimentados. A mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caro porque entendeu que semear no reino é investir na eternidade. Mas é importante entender, semeadura não é barganha. Deus não é um balcão de trocas. Ele é Pai. E o Pai conhece o coração. Ele sabe quando há fé. E Ele também sabe quando há apenas intenção de manipular. Por isso, a verdadeira semeadura não nasce do desespero, mas da confiança. Não é feita para comprar milagres, mas para se alinhar com o propósito do céu. Quando você planta com fé, você declara: Senhor, eu acredito que o teu tempo é melhor que o meu. Eu entrego o que tenho, porque sei que o que virá das tuas mãos é infinitamente maior do que eu posso imaginar. A semente tem poder porque ela é profética. Ela fala por você mesmo, quando o mundo não ouve sua voz. Ela clama por mudança, mesmo quando você já não tem mais forças para orar. Ela toca lugares onde sua presença física não alcança. Há sementes que já foram plantadas em oração por pais que hoje não estão mais vivos, mas que continuam frutificando na vida dos filhos. Há ofertas lançadas com lágrimas que se transformaram em ministérios, em missões, em curas, em portas abertas que jamais seriam abertas de outra forma. Porque a semente, quando vem com fé, carrega em si a unção do céu. E hoje talvez seja exatamente isso que Deus está te pedindo. Não uma quantia, não um número, mas uma atitude de fé. Um gesto que diga: Senhor, eu creio que essa estação vai mudar. Talvez a sua semente seja o seu tempo. Talvez seja o seu perdão. Talvez seja a sua fidelidade no pouco. Talvez seja uma entrega que você adiou por medo. Mas seja qual for, o que importa é que você se mova. Porque a fé sem ação é estéril. E Deus está te chamando a plantar, mesmo que seja em lágrimas. Porque a colheita está chegando. A estação vai mudar. O tempo da escassez vai se transformar em tempo de abundância. Você não está plantando no vento. Você está semeando no reino. E o reino nunca deixa uma semente sem resposta. O solo do céu é fértil. E o teu gesto de fé de hoje será o testemunho de provisão de amanhã. Levante-se, declare, entregue, confie. Porque a semente que muda estações não está nas tuas mãos, está no teu coração. E quando o coração entrega, o céu responde. O Cristo ressurreto não é o mesmo da manjedoura. Quando tudo parece parado, quando os olhos não veem movimento e a alma começa a se inquietar, é nesse exato momento que Deus começa a reescrever histórias. O problema é que nós, como humanos, fomos condicionados a acreditar apenas naquilo que os olhos alcançam e os ouvidos escutam. Mas Deus não se move pelo barulho. Ele age no secreto. A caneta dele escreve nos bastidores. Enquanto você luta contra pensamentos de desistência, ele já está preparando o capítulo seguinte. Enquanto você ora em silêncio, sem respostas imediatas, ele está mexendo nas estruturas invisíveis da sua história. E é por isso que, antes da provisão se manifestar do lado de fora,
ela precisa ser ativada do lado de dentro. O descanso no coração é o sinal de que você confiou, entregou e decidiu parar de lutar com as próprias forças. Descansar o coração não é cruzar os braços, é confiar. É saber que a ausência de resposta imediata não significa ausência de movimento no céu, porque o céu se move em outra frequência, em outro ritmo, em outro tempo. E se o seu coração estiver inquieto, ansioso, dominado pela angústia, você não conseguirá perceber o sutil som dos passos de Deus no meio da noite. Quando aprendemos a descansar, acessamos uma dimensão onde a fé se torna repouso e a esperança vira âncora. Você não está sozinho. Deus está te cercando de paz, mesmo no caos. Ele está colocando limites no mar revolto da sua alma. Ele está dizendo: filho, filha, sossega. Eu estou reescrevendo a sua história, mesmo que você ainda não esteja lendo o novo capítulo. Há momentos em que tudo o que Deus quer é que você pare de cavar com as mãos e comece a erguer os olhos. Porque quem cava com ansiedade não percebe os tesouros que estão sendo depositados ao redor. E há um tempo certo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de esperar, tempo de sorrir. Se você tentar apressar a colheita, vai colher o fruto ainda verde. Mas quando você confia no tempo de Deus, descobre que os frutos maduros vêm com gosto de milagre, com cheiro de promessa cumprida. A reescrita de Deus não rasura sua história, ela transforma. Ele não apaga capítulos dolorosos como se nunca tivessem existido. Ele os redime, ele os usa para revelar a glória, porque até os erros do passado, nas mãos de Deus, viram ponte para o futuro. Talvez você esteja chorando hoje, e tudo bem. As lágrimas são orações líquidas, mas enquanto você chora, Deus está te cobrindo. Enquanto você se pergunta por quê, Ele já está preparando o para quê. E o que parece atraso é, na verdade, alinhamento. Deus está segurando o que você pede porque ainda está preparando você para receber. Ele não entrega promessas para corações despreparados. Ele molda, trabalha, alinha, aperfeiçoa. E nesse processo, Ele te faz crescer. Crescer em fé, crescer em maturidade, crescer em confiança. Porque o maior milagre nem sempre está na bênção recebida, mas na pessoa que você se torna enquanto espera. O descanso não é um lugar de fuga, é um lugar de fé. E você só descansa quando acredita que Deus é bom o suficiente para cuidar de você, melhor do que você mesmo cuidaria. Descansar é dizer: eu não entendo tudo, mas confio no teu amor. Eu não vejo tudo, mas conheço o teu caráter. É parar de lutar com o tempo e começar a andar com ele. Porque quando você se alinha com o tempo de Deus, as coisas fluem, as portas se abrem, as conexões chegam, as respostas aparecem. E tudo começa a fazer sentido. A dor se transforma em testemunho. A espera vira celebração. E aquilo que parecia fim, revela-se como recomeço. Então não se desespere, não desista, não se entregue ao medo. Descansa o teu coração, respira fundo, fecha os olhos e declara: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Porque enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você silencia, Ele age. Enquanto você descansa, Ele reescreve. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que cada lágrima, cada dúvida, cada espera teve um propósito. E o que vem pela frente não é continuação do que deu errado. É o início do que foi escrito por Deus. Por que essa história ainda incomoda o mundo? Há poder naquilo que você declara. A sua boca, quando alinhada com a palavra de Deus, se torna um instrumento de ativação espiritual. Não é mágica, não é superstição. É princípio bíblico. A vida e a morte estão no poder da língua, e quem a usa com sabedoria experimenta frutos eternos. Chegou o momento de você se levantar como sacerdote do seu lar e profetizar, porque há promessas que só se concretizam quando são verbalizadas com fé, com convicção, com autoridade espiritual. E não é preciso estar cercado de pessoas, nem estar em um templo. Basta um coração crente e uma língua disposta a declarar o que o céu já determinou. Declare: minha casa vai prosperar,
mesmo que os boletos estejam se acumulando, mesmo que a geladeira esteja vazia, mesmo que as contas não fechem. A realidade do céu é mais poderosa que o desespero da terra. E quando você profetiza com fé, você planta sementes que o próprio Deus rega. Profetizar não é repetir frases prontas, é falar a partir de um lugar de convicção, é olhar para os seus filhos e declarar que nenhum deles será perdido. É olhar para o seu casamento e declarar restauração. É tocar nas paredes da sua casa e declarar que ali habita a presença de Deus. É declarar que você não nasceu para a vergonha, para a miséria, para a derrota. Você nasceu para refletir a glória de um Deus que não abandona projetos, que não esquece alianças, que honra quem o busca. Toda vez que você declara a palavra sobre a sua realidade, você convida o céu para intervir. A palavra de Deus é a chave que abre portas que ninguém pode fechar. E quando ela é liberada com fé, ela corta correntes, derruba muros, levanta caídos, cura feridas, desata destinos. Não subestime o som da sua voz. O inferno treme quando um filho de Deus declara: "Minha casa vai prosperar." Porque prosperidade não é só dinheiro, é paz, é direção, é sabedoria, é saúde emocional, é discernimento, é favor. E tudo isso está disponível quando você assume sua posição espiritual. Você não é mais uma vítima do sistema, não é refém da crise econômica, não é produto das estatísticas. Você é herdeiro das promessas. Você carrega um selo, uma identidade, uma unção, e quando você profetiza, você se conecta com esse propósito eterno. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para florescer, para ser coluna, para ser resposta, para ser testemunho vivo de que quem confia nele jamais será envergonhado. A sua casa não é um campo de guerra, é um território de milagres. Cada cômodo pode ser consagrado com a sua voz. Cada objeto, cada canto pode ser invadido pela paz de Deus quando você declara com autoridade: "Aqui o inimigo não toca. Aqui reina o Senhor." Mesmo que você esteja sozinho, mesmo que ninguém mais esteja orando com você, Deus está presente e Ele honra aquele que o invoca em espírito e em verdade. Abra a boca, declare em voz alta. Repita mesmo que a sua fé ainda esteja pequena, porque às vezes a voz vem antes da certeza. Às vezes a declaração antecede a transformação. E quando você menos esperar, aquilo que você está declarando hoje será o testemunho que você contará amanhã. Levante-se agora onde estiver e declare com firmeza: "Minha casa vai prosperar, meus filhos serão guardados, a presença de Deus não se afastará do meu lar. O que estava travado será liberado. Os céus estão abertos sobre a minha família. A provisão está chegando, a direção está clara, os recursos estão vindo, a paz está fluindo." Diga isso em voz alta. Repita até que sua alma ouça, até que o ambiente mude, até que o céu reaja. Porque o reino de Deus se manifesta quando alguém com fé se levanta para declarar aquilo que Deus já escreveu. Você não está lançando palavras ao vento. Você está liberando decretos espirituais. Está semeando em um campo invisível que logo se tornará visível. Está cooperando com os anjos de Deus, que se movem em resposta à palavra liberada com fé. Está cooperando com o Espírito Santo, que testifica em você que há um novo tempo começando agora. Declare: "Minha casa vai prosperar." E não apenas hoje, mas todos os dias da minha vida. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e os que servem ao Senhor jamais mendigarão o pão. Profetize, porque enquanto você fala, o céu age. E agora, ou você o segue, ou continua apenas ouvindo sobre ele. Enquanto você se deita para dormir, enquanto os seus olhos se fecham e o silêncio da noite se instala, há um Deus que não dorme. Há um Deus que não cochila. Há um Deus que não precisa de descanso porque Ele é o próprio descanso. Enquanto o mundo desacelera, Ele continua agindo. Enquanto você suspira de cansaço, Ele respira vida sobre o seu lar. Enquanto você tenta encontrar um lugar de paz na mente, Ele está construindo um lugar de segurança ao seu redor.
porque Ele é o guarda fiel, a sentinela invisível, o escudo que não se rompe, o abrigo que permanece firme, mesmo quando tudo parece desabar. Você não está sozinho. Nunca esteve. Enquanto você dorme, Ele vigia. As batalhas espirituais que você nem vê, Ele já venceu. Os perigos que você nem percebe, Ele já desviou. As armadilhas do inimigo, Ele já destruiu. Os planos contrários, Ele já confundiu. Ele se move nas sombras, acende luzes no caminho, envia anjos de guarda, abre portas silenciosamente. Quando você entrega o controle a Ele e diz, Pai, eu confio, há um deslocamento no mundo espiritual. Há uma movimentação do céu. Porque fé não é apenas declarar com a boca, é deitar a cabeça no travesseiro e saber que o universo está sendo sustentado pelas mãos do Criador. É repousar em meio à incerteza, crendo que a fidelidade de Deus não muda com as estações. Essa é a paz que excede todo entendimento. A paz que não depende de conta bancária equilibrada, de notícias boas, de relatórios favoráveis. É a paz que vem do Espírito Santo, que invade o coração como um bálsamo, que alinha os pensamentos, que acalma as emoções, que sussurra ao ouvido. Eu estou aqui. E é nesse lugar, nesse silêncio sagrado da madrugada, que muitas vezes Deus fala mais alto. Ele não precisa de gritos, ele não precisa de multidão, ele só precisa de espaço. Um coração rendido, um espírito disponível, uma alma cansada que, em vez de fugir, decide descansar nele. Enquanto você dorme, ele vigia os seus filhos, ele cerca a sua casa com fogo, ele sela as portas com sangue, ele observa o quarto, o corredor, a cozinha, ele se coloca entre você e o mal. Ele habita no meio da sua casa, mesmo que os outros ainda não tenham percebido. Ele está presente, não como uma ideia, mas como uma presença real, ativa, constante. Ele é o Deus das madrugadas, o Pai das promessas, o Senhor que não falha. Ele é aquele que transforma lágrimas em sementes e noites longas em testemunhos poderosos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E enquanto você chora, Ele segura suas lágrimas como pérolas preciosas. Essa vigília divina não é aleatória. Ela tem propósito. Enquanto você dorme, Deus está alinhando conexões, preparando encontros, restaurando sonhos que você já havia enterrado. Ele está respondendo orações antigas, corrigindo caminhos tortuosos, limpando aquilo que estava contaminado. Ele está curando enfermidades ocultas, quebrando cadeias emocionais, desfazendo pactos que você nem sabia que existiam. Ele está limpando o seu nome no céu, abrindo livros, ativando promessas. E quando o sol nascer, você vai perceber que algo mudou. Não porque você lutou, mas porque você confiou. Porque mesmo adormecido, você foi coberto pela fidelidade dele. É tempo de descansar, não como quem desiste, mas como quem confia. Porque descanso em Deus é ato de guerra, é ato de fé, é declaração profética de que a sua vida está nas mãos certas. É saber que nenhum mal vai te alcançar, que nenhuma palavra contrária vai prosperar, que nenhuma seta vai penetrar. A sua mente está blindada, o seu espírito está guardado, o seu corpo está protegido, a sua casa está cercada e o seu coração está em paz. Essa é a herança dos que andam com o Senhor. Eles dormem em paz, mesmo quando o mundo está em guerra. Porque sabem que há um Pai que não fecha os olhos, não cruza os braços, não abandona o posto. Hoje ainda, enquanto você dormir, portas vão se abrir, respostas vão chegar, corações vão mudar, o impossível vai se mover. E quando você acordar, vai saber que não foi apenas mais uma noite, foi uma vigília celestial, foi uma madrugada marcada pela intervenção divina, foi o início de um novo tempo, e tudo começou porque você confiou, porque você orou, porque você declarou, porque você descansou. Enquanto você dorme, Ele vigia. E isso é tudo o que você precisa saber para dormir em paz e acordar com esperança renovada.